A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você não vai acreditar no que eu vou colocar aqui para vocês. Apesar que agora ninguém duvida de mais nada, né? A verdade é essa, do que os anciões da Congregação Cristã no Brasil falam. O ancião de Pouso Alegre, parece que é Silemon o nome dele, atendendo um culto no Brás, ele profetizou, na verdade. Ele falou, essa aqui é uma profecia. Você, CCBano, vai ser maior do que João Batista lá na glória de Deus. O camarada falou essa bobagem no culto. Vou colocar aqui para vocês ouvir. Eu vou explicar para ele e para todos vocês que estão assistindo, né? Porque por falta de leitura, por falta de um estudo bíblico, é que eles não cansam de falar bobagens. Como é que você pode dizer que você está numa igreja, meu querido, cristã, se os seus anciões não sabem o básico das escrituras sagradas? São erros graves, né? São erros pesados que são contra o evangelho. Vou colocar aqui para vocês ouvirem. Ancião Silemon, de Pouso Alegre, pregando a palavra no Brás. Vamos ouvir. Vamos colocar aqui. De repente, os anos se passaram, os dias se passaram, a missão dele já no fim, ele foi para o calabouço, ele foi para a cadeia. E de repente ele começou a olhar aquele lugar, começou a ver aquela condição, como hoje o irmão está numa prova, e de repente o inimigo te cega, e você esquece de ver as belezas de Deus na tua vida, o que o Senhor já fez, o que você já palpou, o que você já provou, o que você já sentiu. E João esqueceu de tudo isso. E de repente ele ouviu uma conversa, que Jesus fazia isso, que Jesus fazia aquilo, lá no cárcere. Ele chamou os seus discípulos, venham aqui, vocês dois, venham aqui. Vai lá, pergunta para ele. Olha, irmãos, a pergunta que ele mandou os discípulos dele fazer. Pergunta para ele, se é ele mesmo Cristo, ou se temos que esperar outro. Está aqui. E João ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo. Ó, lá no cárcere ele ainda ouvia falar dos milagres de Cristo. Enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes, vai lá, pergunta para ele, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Vai lá, só faça essa pergunta para ele, fala que foi eu, fala que foi João Batista que mandou perguntar. Como quem dizendo, será que ele esqueceu de mim aqui no cárcere? Será que ele não se lembra mais que foi eu quem o batizei? Será que ele não está me devendo algum favor de me tirar desse lugar? Irmão. Veja a bobagem que esse senhor está falando. João está falando isso, João não está preocupado com a sua própria vida. Ele acha que João está preocupado porque João está preso. Ai meu Deus, eu vou morrer aqui, eu estou preso. Ai, será que Jesus não vai vir me salvar daqui? Será que é ele mesmo ou devemos esperar outro? Ou seja, já que ele não vai vir me salvar, será que é ele mesmo ou devemos esperar outro? Olha as bobagens que esse homem está falando. João Batista, assim como os discípulos, os apóstolos de Jesus, todos eles, quando estavam cheios do Espírito Santo, uma coisa que eles não tinham era medo da morte. Nunca tiveram medo da morte, tá? Só para fazer você entender. Os discípulos, quando tinham medo da morte, os discípulos, quando estavam naquele comportamento covarde, foi justamente no momento em que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Quando eles recebem o Espírito Santo, eles até enfrentam os magistrados, que eram ali os sacerdotes, que tinham o poder de mandar matá-los, como foi lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, João e Pedro, né, sendo admoestados que se voltassem para o templo, eles matariam eles dois, e eles voltam para o templo sem nenhum medo. Essa é a diferença. E João Batista já estava cheio do Espírito Santo desde o nascimento, para cumprir o que o anjo Gabriel disse a Zacarias quando estava dentro do tabernáculo. Ele falou, e esse menino será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então, João Batista, ele faz uma pergunta para ter certeza, será que esse é o Messias? Será que ele é o enviado? Por quê? Porque já tinha aparecido outros homens com poderes de fazer curas e milagres, como os que estão na Bíblia, né? Elias, Eliseu e assim por diante. Então já houve homens com poderes sobrenaturais como esses. E por isso que Jesus Cristo fala, ele faz curas, ele faz os milagres,
coisa que outros homens também faziam. Mas a verdadeira mensagem não estava em falar para João sobre as curas e os milagres, porque isso João já sabia. João lá do cárcere já sabia que estavam fazendo cura e milagre. Mas Jesus, ele dá a mensagem para João no final do texto da mensagem. Diga: os coxos andam, os cegos vê, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus só seria anunciado pelo Messias. Então a mensagem para João, para acalmar o coração de João, estava indo, escondido no meio dos milagres que eles iam relatar. Você entendeu? Olha, a missão do Messias era trazer o reino, evangelizar o povo sobre o reino de Deus e morrer na cruz. Então, quando ele leva mensagens que os pobres é anunciado o reino do evangelho, então neste momento Jesus está dizendo, em outras palavras, sim, eu sou o Messias. Diga para ele, eu sou. Mas como vocês são homens carnais, vocês só conseguem ver os milagres, os seus olhos só conseguem ver e falar daquilo o que é concernente às coisas dessa terra. Curas é coisa dessa terra, milagre é coisa dessa terra, estar preso na cadeia e querer sair dela é coisa dessa terra. Vocês são os homens carnais e mortos. Vocês são homens mortos, vocês não entendem a vontade de Deus. Por isso que vocês leem a Bíblia, como esse capítulo que você leu agora, e você não consegue entender a palavra. Por quê? Porque você é um homem morto que só entende as coisas da terra. Esse homem não consegue enxergar o evangelho ali. Ele, em momento algum, ele presta atenção na mensagem de Jesus. Diga aos pobres é anunciado o evangelho, o reino de Deus. E o pior vai vir agora. Ele vai falar que o CCBano, esse monte de CCBano que consulta adivinho, que gosta de adivinhações nas pregações, esse povo vai ser maior que João Batista. Olha só, fica vendo. Vamos botar aqui. Você na sua condição, você aí na tua aprovação, você acha que o Senhor tem obrigação de te socorrer? Você não pode suportar um pouquinho a tua prova e dizer, eis-me aqui, Senhor, tu estás se comprazendo em me provar? Louvado seja o teu nome. Lembra que Jó falou, irmão? Nu eu vim, nu eu voltarei, o Senhor me deu, o Senhor agora tirou, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos que nos conformar com aquilo que o Senhor faz nós passar nessa terra. E João mandou essa notícia, essa pergunta para o Senhor. Vai lá, pergunta para ele se é ele mesmo que havia de vir ou tem que esperar outro. Como quem dizia, é você mesmo o Filho de Deus ou eu estou enganado? Olha, irmãos, a gravidade da pergunta. Cuidado, viu, irmão, com a tua dúvida. Cuidado, viu, irmão, com a tua dúvida. Você não tem certeza da obra de salvação que Deus fez na tua vida? Você não sente Deus na tua vida, irmão? Você não sente o Senhor ao teu lado? Agora o Senhor permite uma prova na tua vida, é um embaraço, é uma aflição, é uma enfermidade, e você já acha que é o fim do mundo? Não, irmã. Não, suporta um pouquinho aí, irmão. Espera com paciência. Olha como que o Senhor respondeu. E respondendo Jesus, disse-lhe, ide anunciai a João as coisas que vocês estão vendo e ouvindo. Naquele momento, irmãos, no outro evangelho, diz ali que naquela hora o Senhor fez muitas curas. Então diz aqui, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Mandou um recado para ele. João, você está escandalizado em mim. Irmão, esse homem está inventando coisas, está colocando palavras na boca de Jesus como se João estivesse escandalizando Jesus. Quando Jesus fala, bem-aventurado aqueles que não se escandalizam em mim, ele está falando para aquelas pessoas que estão assistindo. Os fariseus que estão olhando lá e não estão gostando do que ele está fazendo. Olha só a manipulação desses homens. Eles estão imputando a João um pecado. Por conta do quê? Por conta da ignorância bíblica deles. Ouça aqui, segue aí. Vai vir o pior vai vir agora. Segura. E aqui está a palavra, e partindo ele, começou Jesus a dizer às turbas, aquela multidão a respeito de João, que fosses vocês ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fosses ver um homem ricamente vestido, que trajam ricamente, esses estão nas casas dos reis. Mas então que fosses ver um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta. Porque esse é aquele em que está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. E em verdade vos digo, olha aqui agora, irmãos, que os que
Entre os que de mulher têm nascido, não apareceu ninguém maior que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Irmã, irmão, muitas vezes você se fala assim: eu sou tão pequenininho, eu sou tão fraquinho, eu sou tão pequeno. Mas hoje te fala o Senhor, nessa tua pequenez, olha aí, agora, nessa tua humildade, lá no céu, você vai ser maior que João Batista. Já tem uma profecia para todos nós aqui, viu, irmão? Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Irmã, irmão, muitas vezes você se fala assim: eu sou tão pequenininho, eu sou tão fraquinho, eu sou tão pequeno. Mas hoje te fala o Senhor, nessa tua pequenez, nessa tua humildade, lá no céu, você vai ser maior que João Batista. Já tem uma profecia para todos nós aqui, viu, irmãos? Porque João, irmãos, apalpou o Senhor, ele batizou o Senhor. Ai, Jesus, santa ignorância. Santa ignorância. Lá tudo é santo, até a ignorância deles é santa. Meu Pai do céu, ele pega um texto, não sabe interpretar o texto e vai dizer que o CCBano, aqui na terra, quando ele subir, chegando lá, ele vai ser maior que João Batista. Olha o absurdo desse homem. Jesus Cristo está fazendo uma fala referente aqui na terra. João Batista aqui na terra é menor do que os filhos do reino. Por que será? Porque João é servo. João está em posição de servo. Mas lá na glória não é mais assim. O próprio Senhor Jesus, como Rei da Glória, ele diz: eu vim servir. Jesus veio em forma de servo. Mas por quê? Agora eu vou fazer uma pergunta que vai fazer você pensar um pouquinho. Silemon e todos os demais CCBanos que ouviram essa palavra aqui, porventura, venha concordar com esse senhor. Por que que o CCBano vai ser maior do que João Batista no céu? Me explica. Aí eu vou fazer os comentários para ver se encaixa na sua explicação. Porque João era humilde, conforme ele está falando aí, né? O CCBano é humilde, tá? Então quer dizer que João Batista não era humilde. Detalhe, João Batista, um homem que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele propinho, Senhor Jesus, deu testemunho de João Batista, como um homem de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ponto 2. Aí o CCBano pode falar: não, então é porque nós fomos salvos pela morte de Jesus na cruz. Por isso a gente tem valor. Tá, João não. Então Jesus morreu para toda a humanidade, salvo João Batista. Mas, não, é mesmo, né? Então João também se enquadra nessa salvação. Então agora explica por que vocês pregam essa asneira que o CCBaninho lá na glória será maior do que João Batista. Pensa num povo mimado, que acha que é melhor do que todo mundo. Pelo amor de Deus, rapaz, ainda mais vocês que falam asneira, pregam contra o evangelho, seguem bibliomancia, crendices que vocês mesmos inventam, e vocês acham que são maior do que João Batista, que veio aqui, deu a vida literalmente pelo evangelho. João Batista que não viveu essa vida, sofreu nela para levar o evangelho, mas o CCBaninho que tá bravinho ali agora no culto, porque o vizinho tá provocando ele, porque ele tá triste, que a esposa tá triste porque o marido não quer vir para CCB, já fazem 30 anos, o músico que tá aborrecido com o encarregado de orquestra, ou com outro músico da frente que não toca como ele quer, esses aí é que serão maiores que João Batista. Mas vocês são... Olha, eu vou te falar, você é uma piada, Silemon. Você e os outros anciões do Brás, cada dia mais, rapaz. Vocês não cansam de passar vergonha. É muita bobagem que vocês conseguem falar nessas tribunas. E para piorar, esse homem disse que saiu uma profecia de Deus. De Deus. Eles estão imputando a Deus
essas idiotice que falam nas tribunas da Congregação Cristã no Brasil. Vamos ouvir o restante aqui. Se ser Beninho vai ser maior que João Batista. Ele visualizou toda aquela glória. E lá no cárcere, ele não soube suportar, ele não soube se portar. Ele não soube se portar. Agora esse camarada vem falar que João não soube se portar. Você sabe o que é não se portar? Não saber se portar significa portar-se com indecência. Quando eu falo para uma pessoa, eu falo, aquela pessoa não sabe se portar. Se portar significa a forma com que você se comporta. Essa pessoa não sabe se portar, significa que ela então está se portando indecentemente. Eu não sei de onde esse camarada tirou, eu não sei por que ele está falando isso para João Batista. Eu lembro uma vez que eu estava na casa de um irmão ancião, fala muita bobagem. Esse irmão é ancião, parente meu. E aí ele começou a falar também acusando Ló. Começou a falar de Ló, que Ló foi muito... falando mal de Ló. Quando Abraão manda ele escolher qual é o lado que você quer ir, aí Ló escolhe o lado da campina. E Abraão fica com o outro lado das pedras. Aí ele começou a falar mais ou menos assim, como se ele fosse arrogante, como se ele não tivesse respeitado Abraão. E aí ele quis escolher o lado melhor e tal, que Ló era injusto, homem mau. Eu falei, rapaz, não fala uma coisa dessa. Você está julgando um homem que já morreu. E você está falando uma bobagem. Não, porque ele é, eu falei assim, eu vou provar para você que você está falando uma bobagem. E aí ele bateu o pé, tum. Falei, tá bom, eu vou te fazer uma pergunta aqui para você. Quando Abraão vai interceder por Ló, que os anjos vão caminhando sentido Sodoma e Gomorra, quando Abraão se ajoelha, intercedendo, ele intercedeu por Ló? Ele falou o nome de Ló? Ou ele estava intercedendo por justos, no plural? Ele ficou quieto. Porque Abraão não falou, Senhor, se Ló estiver lá, você vai destruir. Não, ele não falou isso. Abraão confiava que Ló era um homem justo. Abraão conhecia Ló, Ló viveu com ele. Então Abraão sabia que Ló era justo. E aí Abraão intercede por um justo. Ou por justo, homem justo. Ele não fala o nome de Ló em momento algum. Mas ele fala Deus. Se tiver justos naquela cidade, você vai destruí-la? Deus fala, não, ainda que tenha um justo, não vou destruí-la. Então, esse capítulo prova de que Ló era justo. Por quê? Porque Deus não destruiu a cidade enquanto Ló estava lá. Ou seja, essa passagem bíblica foi uma rasteira nesse homem. Esse camarada não conseguiu falar mais nada, ficou em silêncio, não teve mais o que falar. É a mesma coisa esse outro coitado aqui, né? Por não saber ler a Bíblia, não saber interpretar a Bíblia, eles vão para a tribuna, falam um monte de bobagem, e o agravante disso tudo é que eles dizem que é Deus que está mandando falar isso aí. Mas vá caçar o que fazer, né? Olha aí. Ele não soube se portar naquela aprovação que ele estava passando. Então agora vamos ver uma diferença de situações. Vamos lá em Pedro. Pedro também foi para o cárcere. Pedro também, no dia seguinte, ia ser morto, algemado, 4 quaternos de soldado. Com certeza aqueles homens humilharam ele, pisaram nele. Mais um crente que amanhã vai ser morto. Olha, essa manhã você vai ser morto em praça pública. E daqui não escapa, está tudo algemado. Tá assim? Pedro, irmãos. Pedro chegou porventura lá na grade da prisão e reclamou? Tire-me daqui. Não, o que eu fiz? Não. A palavra não narra, né, irmãos? Mas aquele que tem confiança em Deus, certamente Pedro fez uma oração ali. Esse homem está comparando Pedro com João Batista. Ele colocou na cabeça que João Batista estava reclamando, querendo sair da prisão. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Isso é uma invencionice na cabeça dele. Então, ele cria essa invencionice e aí ele usa a invencionice para fazer comparação com Pedro. Pedro não tem nada a ver, é outra situação. Pedro viu Tiago morrendo
Pedro não tem certeza se ele vai sair dali ou não, mas tanto faz, ele é um convertido e ele quer morar com Cristo. Simples assim. Mas não chegou a hora de Pedro, porque tinha coisas para fazer. Pedro ainda precisava pregar, né, para a igreja, muitos ainda precisavam se converter, eles precisavam emitir cartas, a missão ainda não estava cumprida, que é diferente de João Batista. O próprio João Batista fala: convém que ele cresça e eu agora diminua, porque acabou a minha missão. Aonde acaba a missão de João Batista? A missão de João Batista acaba quando o Messias aparece, né? Porque o próprio anjo disse: esse é o anjo que adiante a face do Senhor. Então, antes do Messias, teria que vir o anjo que viria preparar o caminho. Então, quando Jesus se manifesta, significa que a missão de João já tinha terminado. Então João morreu, rapaz. Morreu não é porque ele não teve a fé que Pedro teve, que é a besteira que você está falando aí agora. Não, Pedro teve fé, viu? Pedro, ele não ficou bravinho não, ele ficou lá em paz, ele teve fé. João Batista, que não soube se portar, olha lá. Mas vocês falam, meu Pai do céu, vocês deveriam ter vergonha. Você que frequenta essa igreja, irmão, você deveria ter vergonha de frequentar isso aí. Não, eu não estou falando isso aqui para te atacar. Eu estou falando isso com base no que eu estou te mostrando aqui. Porque são abobrinhas que esses homens falam. Senhor, cumpri a minha missão. Te servi, Senhor. Fiz a tua vontade. Na verdade, Senhor, eu fui fraco, eu passei por esses problemas, mas eu me lembro, Senhor, quando tu desceu lá no mar de Tiberíades e me perguntou se eu te amava, e eu te respondia, irmão, lá na prisão, no dia seguinte para ser morto. Pensa bem, alguém, irmãos, às vezes nós temos uma cirurgia pro dia seguinte, às vezes nós perdemos sono. Pedro dormiu. A segurança daquele que confia em Deus. Só pensa nas coisas dessa vida. Essa pregação só fala em ser liberto, sair da cadeia, tenha fé para Deus te libertar das coisas que você está passando, só pensa em coisas da terra. Esses homens, sem brincadeira, são homens caídos. O que é um homem caído? É aquele homem, né, que ainda está morto, ainda não creu, ainda não teve a mente iluminada, porque você só pode ter a mente iluminada quando você crê. E eles continuam ainda com a ira de Deus sobre a sua cabeça. A segurança daquele que está, aleluia, acertado, que é filho de Deus. Irmão, sabe esse sono que você está perdendo? Hoje vai ser o último dia. Porque você vai dormir descansado na palavra, porque você é uma filha de Deus, é um filho de Deus, irmão, e vai saber passar pelas tuas aflições. Pedro, de noite o anjo teve que ir lá. Ei, levanta, amarra as tuas alparcas, põe a tua capa às costas e siga-me.